Então, hoje a gente vai continuar nossa aula falando um pouco sobre verbo. Como eu falei na aula passada, nós não vamos nos deter muito na questão da teoria, mas nós vamos ver de maneira superficial e passar para a análise dos textos, porque, embora a teoria seja importante com relação às classes morfológicas, é somente na tradução que nós vamos saber como, de fato, colocar esse conhecimento em prática. Até porque, por mais que a gente tenha o básico da teoria, nós sempre vamos recorrer às tabelas para fazer essa pesquisa. Então, a aula passada, eu tinha prometido para vocês postar um texto no Siga. Eu fiz isso, se eu não me engano, foi na sexta-feira passada, para que vocês começassem a treinar, a ver como se dava esse primeiro contato com os textos em latim. Então, hoje eu vou começar a aula falando superficialmente um pouco sobre o verbo, e depois nós vamos passar para a análise do primeiro texto. Eu coloquei o primeiro texto, um texto bem simples. Quem tentou traduzir, começar a fazer as traduções, viu que só tinha praticamente substantivos de primeira declinação. Praticamente não, só tinha substantivos de primeira declinação. A partir do próximo texto, já vai ter substantivos de outras declinações e também outros tempos verbais, porque também no texto introdutório eu coloquei um texto que tinha apenas o verbo ser está, e verbos da primeira conjugação, no presente do indicativo, para facilitar essa tradução e para vocês não terem tanta dificuldade nesse primeiro momento. Vocês tiveram contato com esse texto? Tentaram traduzir alguma coisa? Como foi essa experiência de vocês? Hoje nós vamos ver como colocar em prática essas discussões que nós fizemos até o momento. Tá bom o áudio para vocês? Então vamos lá começar enquanto vocês me respondem. Sim, né? Então vamos lá. Sobre o verbo, o que é interessante para a gente saber sobre o verbo no latim é que ele também sofre flexões de acordo com o tempo, com o modo e com o caso. Então, no latim, nós vamos ter os verbos do infecto e do perfecto. São basicamente os dois modos verbais que nós vamos estudar e também nos deparar por meio das traduções. Então, estranho o nome, né? Infecto e perfeito. Então, inicialmente, nós temos o infecto. Porque esse infecto, quer dizer não, né? Aquilo que não foi feito. Defectum vem de feito, né? Então, o infecto prende-se aos tempos verbais que indicam ações ou procedimentos gerais que não foram concluídos ou que ainda estão em andamento. Por exemplo, o presente do indicativo, o imperfeito e o futuro do presente são tempos verbais que estão agrupados dentro da categoria dos imperfeitos, né? Do infecto. Imperfeito e perfeito, né? Então, do imperfeito, nós temos o presente. Por que o presente está colocado dentro dessa categoria? Porque o presente diz respeito a um fato ou uma ação que se desenvolve no momento em que se fala, né? Então, aquilo que ainda não está feito, mas que a partir do momento que você vai pronunciando, aquela forma verbal ela ganha vida. Com relação aos tempos do perfeito, nós temos o perfeito, que corresponde na língua portuguesa ao pretérito perfeito indicativo, ou seja, indica uma ação concluída com sucesso. O mais que perfeito, que corresponde na língua portuguesa a uma ação que se desenvolve após uma outra ação concluída. E o futuro do perfeito, futuro perfeito, né, no latim, que corresponde ao futuro do presente do indicativo. Então, esses são os três tempos do perfeito, que, como o nome já sugere, diz respeito a ações ou procedimentos que foram concluídos ou realizados com sucesso. Ao contrário do imperfeito, que diz respeito a ações que estão ainda sendo desenvolvidas, concluídas
ou que não conseguiram ser concluídas com sucesso. Então, essas são as duas grandes categorias, perfeito e imperfeito. Então, com relação a esses tempos verbais, nós encontramos o presente no modo indicativo e no modo subjuntivo, além também do modo imperativo. Então, tem presente do indicativo, presente do subjuntivo e presente do imperativo. O imperfeito tem apenas os modos indicativo e subjuntivo. O futuro tem no modo indicativo e no modo imperativo. E o perfeito, que é o pretérito perfeito, nós vamos encontrar no indicativo e no subjuntivo. Além do mais que perfeito, que nós vamos encontrar no indicativo, no subjuntivo, e o futuro do perfeito, que nós só teremos no indicativo. Precisa aprender isso, decorar isso? Não, é só para título de conhecimento. Porque como nós sempre vamos manusear as tabelas, que eu também postei sexta-feira no SIGA, nós vamos estar em contato com todas essas conjugações, com todas as terminações de cada um dos tempos e dos modos verbais. Então, essas informações, elas são apenas para título de conhecimento. Nós temos aqui um exemplo que vai mostrar que o mesmo verbo, ele pode ser utilizado no imperfeito e no perfeito. Mas, apesar de se tratar do mesmo tema, né, o mesmo radical, mas dependendo de estar sendo usado no imperfeito ou no imperfeito, nós vamos ver radicais diferentes. Por exemplo, o verbo laudar, né, laudare. O radical dele no imperfeito, nós teremos até a letra D, laude. Enquanto que no modo perfeito, nós vamos ter o acréscimo ainda de duas vogais, que é laudal, que vem ou que faz referência ao verbo louvar. Laudare quer dizer louvar. Então, são dois radicais diferentes para tempos também modos verbais diferentes. Um para o imperfeito e outro para o perfeito. Então, o radical no infecto é laude, né? Que vai formar a figura no presente do indicativo, por exemplo, laudo, eu laudo, né? Quer dizer, eu louvo. E nós temos aí outras conjugações, a primeira pessoa de outras conjugações. Por exemplo, no imperfeito do indicativo, a primeira pessoa vai ser o laudabam, ou seja, louvava. No futuro do presente, nós temos laudabam, de louvarei. No presente do subjuntivo, laudem, de louve. No imperfeito do subjuntivo, laudarem, de louvasses. No imperativo presente, lauda, de louva, ele louva, né? Aliás, louva tu. E no imperativo futuro, nós temos laudato, que vem de louva ou louvarás. Então, o que eles têm em comum de todos essas primeiras pessoas do verbo laudar no modo infecto, é que o radical vai ser comum em todos eles. É claro que não vai ser qualquer verbo, nós estamos falando de verbos regulares. Então, se tratando de verbos regulares, no caso o verbo louvar, laudar, né, nós teremos o mesmo radical em todas as primeiras pessoas dos verbos do infecto. No perfeito, o radical vai ser outro. Como eu falei, o verbo é o mesmo, mas o radical é diferente. Então, nós teremos como radical laudal. Então, forma encontrada no pretérito indicativo, a primeira pessoa é laudaui, ou seja, eu louvei, né? No mais que perfeito, laudaram, ou seja, louvara. No futuro perfeito, laudaram, terei louvado. No perfeito do subjuntivo, laudaurem, ou seja, tenha louvado. E no mais que perfeito, nós teremos laudauissem, ou seja, tivesse louvado. O que esses verbos provenientes do mesmo verbo laudar têm em comum no modo perfeito é que o radical se repete em todos os tempos verbais. Então, o mesmo radical é comum em todos os tempos verbais. Então, o perfeito e o infecto não necessariamente eles têm a mesma raiz. Por quê? Nós temos exemplo do verbo trazer ou verbo levar, que em latim é ferre que se escreve.
Então, no infecto, o radical vai ser fer, até o primeiro R. Enquanto que no perfecto, o radical vai ser totalmente diferente. Nós teremos como radical tu, né? Então, são dois radicais totalmente diferentes, fazendo referência ao mesmo verbo, o verbo trazer, o verbo fer. Então, isso mostra que a raiz ela pode se alterar, dependendo de estar no modo perfeito ou do modo imperfeito. Por que isso acontece? Porque se trata de um verbo que tem uma estrutura irregular. Então, ele não segue o mesmo padrão para todos os tempos, modos verbais. Então, a estrutura dele vai se alterar. Assim como também na língua portuguesa nós temos as formas nominais do verbo, no latim também nós teremos essas formas nominais. Além também do verbo na forma do supino, que é um verbo que termina em tu. Tá aí a tracinho, tu ou tum, que pode acontecer de vir um M no final, que diz respeito à terminação de todos os verbos que estão no supino, que era uma forma verbal utilizada no latim arcaico, mas que com o passar do tempo, e principalmente no latim clássico, ele acabou que caindo em desuso. Então, o supino é um antigo nome verbal que termina em tu e que termina no acusativo em UM, tum. Então, nós temos um exemplo aí. Laudat us a um. Então, o verbo louvar mais a terminação us a um, que é uma terminação própria do adjetivo de primeira classe, essa terminação, us a um. E nós teremos, consequentemente, por causa dessa variação, três radicais diferentes no caso do verbo. Então, quando o verbo ele vier apresentado, lá no vocabulário, nós teremos o verbo no infecto, a terminação da primeira pessoa do presente do indicativo no infecto. Nós teremos também com a terminação da primeira pessoa do presente do indicativo no perfeito. E a terceira forma do verbo no vocabulário é com a terminação do supino. Então, nós temos um exemplo aí abaixo para mostrar isso. Só que assim, dependendo do vocabulário ou dependendo do dicionário que você vai utilizar para fazer a pesquisa desses termos, pode acontecer de não só três terminações virem descrevendo o verbo, mas pode acontecer de virem 5 terminações diferentes. E as ordens também elas alteram. Há duas possibilidades das terminações do verbo terem sido colocadas no vocabulário ou no dicionário. Vamos acompanhar esse exemplo aí, ó. De impero, as, are, ave, atum. O que são essas terminações? As, aro, ave, atum. Como eu acabei de dizer, são terminações, são sufixos. Então, o que acontece? O verbo é impero, esse O diz respeito à flexão do verbo imperat, que é o verbo imperar, na primeira pessoa do presente do indicativo. Então, esse O aí indica que é a primeira pessoa do presente do indicativo. Então, se eu tirar o O e for colocar, por exemplo, na segunda pessoa do presente do indicativo, a flexão já vai ser diferente. Nós teremos imperas. E assim sucessivamente. A gente tira o O e acrescenta os radicais que vêm em seguida. Por exemplo, imperare, imperave, imperatum. Então, radical até a letra R de impero e o O, as, are, ave e atum são as terminações correspondentes aos tempos verbais que são utilizados para indicar os tempos dos verbos no latim. Então, como eu disse, são duas possibilidades. Vamos seguir a primeira sequência acima. O enunciar um verbo costuma-se enunciar seus tempos primitivos. Tempos que geralmente apresentam 3 radicais, ou seja, a primeira pessoa diz respeito à primeira forma. A primeira pessoa do presente no indicativo, há uma segunda possibilidade de ser a segunda pessoa, a terminação as aí, da primeira pessoa do singular, do perfeito do indicativo, e a terceira terminação do supino. Esse exemplo que eu dei aí tem 5 terminações. Então, ele não segue essa sequência. Nós teremos sequências diferentes. Então, como eu disse, impero vai fazer referência à primeira pessoa do presente do indicativo.
Imperas, a segunda pessoa do presente do indicativo. Imperave, né? Aliás, imperare diz respeito ao imperfeito futuro. Imperave diz respeito à primeira pessoa do presente do subjuntivo. E a terminação ato, imperatum, diz respeito ao supino. Quando vocês lerem e tiverem contato com o material sobre o verbo, vocês vão ver que essa ordem ela pode se alterar. Não necessariamente vai vir a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, a segunda pessoa do presente do indicativo, o infinitivo, a primeira pessoa do presente do subjuntivo e o supino. Pode ser que essas ordens elas venham de maneira diferente. Nos textos que nós vamos utilizar para a tradução, eu transcrevi apenas 3 terminações. Então, nós teremos apenas a primeira pessoa do presente no indicativo, a primeira pessoa do presente do subjuntivo e o supino. Então, basicamente, as 3 terminações vão se dar da seguinte forma. Na língua portuguesa, nós temos verbos de 3 conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. É de primeira conjugação quando o verbo termina em AR. De segunda quando termina em ER. E de terceira quando termina em IR. Além dos verbos terminados em OR, que se encaixam dentro da segunda conjugação, justamente por causa do latim. Por exemplo, o verbo por vem do latim, poer. Então, lá no latim antigo, escrevia-se poer. Por isso que o verbo por é de segunda conjugação. No latim, nós temos 4 conjugações. E a terceira conjugação ela tem 2 grupos. O primeiro grupo diz respeito às palavras, aos verbos que não têm vogal temática. E o segundo grupo são aquelas que apresentam uma vogal. Então, a primeira conjugação, a terminação vai ser o, as, are. Então, você vai para o vocabulário, o verbo termina, por exemplo, impero, imperas, impera. Ou impero, as, are. Então, eu já sei de antemão que se trata de um verbo de primeira conjugação. Se a terminação é el, es, ere, segunda conjugação, o, is, ere, de terceira, do primeiro grupo, il, is, ere, de terceira, segundo grupo, e il, is, ire, de quarta conjugação. Então, essas terminações dos verbos, elas dizem respeito ou nos dão pistas de qual tabela a gente vai procurar a flexão dos verbos. Porque dentro do texto, a variação, a terminação dos verbos vão se modificar de acordo com a pessoa verbal ou de acordo com o tempo verbal que o texto foi escrito. E aí nós precisamos ter como ponto de partida a conjugação. Saber em que conjugação nós devemos procurar aquela terminação. Na maior parte dos verbos, no latim, há a voz ativa e a voz passiva. Em alguns verbos, algumas exceções, nós temos apenas a voz ativa. E um verbo que nós vamos utilizar com muita frequência na tradução dos nossos textos é o verbo ser, ser ou estar, que no latim escreve-se esse, que a tradução pode ser ser, estar ou haver. Outros exemplos de verbos também utilizados na voz ativa são o elei, que a gente pode ler velei, né, querer, nole, quer dizer não querer, que o nó indica negação, e male, que a tradução é preferir. Por outro lado, há verbos que só vão apresentar a voz passiva, né? Que são os verbos depoentes. Então, eles irão apenas ser utilizados na voz passiva. Por exemplo, de mentire, que vem de mentir, e proficice, que vem de partir. E tem verbos que, dependendo do tempo, né, se é do infecto ou do imperfeito ou do perfeito, dependendo de qual tempo eles façam referência, alguns vão ter a voz ativa, mas não no outro, e vice-versa. Por exemplo, na voz ativa nós encontraremos ela no imperfeito, né? E na voz passiva nós teremos os tempos do perfeito. Um exemplo, solere, costurar, e gaudere, alegrar-se. Outros exemplos de voz passiva, que podem indicar a impessoalidade do sujeito,
são dicitur, que a tradução é fala-se, né? Quem fala, fala-se imperfeito, né? E bibitur, beber-se, a tradução. Então, são verbos que são utilizados para indicar a impessoalidade. Se bem que a impessoalidade aí ela é definida pelo uso do pronome si, e não pelo verbo de maneira isolada. E nós teremos ainda aqueles verbos que, quando o sujeito é agente paciente, nós teremos eles escritos na voz média. Por exemplo, singor, eu me cinjo, e conjugor, eu me uno, né? Então, são exemplos em que se utiliza a voz média, ou seja, em que o sujeito ele pode exercer tanto a voz ativa como a voz passiva. Com relação às conjugações, os verbos latinos costumam ser agrupados em 4 conjugações, como eu disse, que só valem para o imperfeito, pois no perfeito as terminações são todas iguais em todas as conjugações. Temos aí como exemplo a primeira conjugação, em que nós teremos o radical mais a terminação A, exceto na primeira pessoa do presente do indicativo e na primeira pessoa do subjuntivo, que as terminações vão ser diferentes, não vão ter o A, mas sim outra vogal. O exemplo que eu dei lá no início, impero, é um verbo de primeira conjugação. Esse verbo impero, a terminação O, corresponde à primeira pessoa do presente do indicativo. Então, lá está o O e não tem o A. Como acontece aqui, ou como deveria estar presente a vogal temática A, já que os verbos de primeira conjugação têm como tema o A, seguido ao radical. Então, mesmo acontece no subjuntivo, na primeira pessoa do presente do subjuntivo, que é imperas. Impero, imperas. Então, nós temos terminações diferentes. A segunda conjugação vai ter, seguido ao radical, a vogal E. São os verbos de segunda conjugação, a mesma terminação que acontece no português. Por exemplo, deléu, né? Em vez de apagar, que é a vogal temática, é o E. Na quarta conjugação, nós teremos a vogal temática I, com exceção do imperfeito indicativo. Por exemplo, dico, que vem de dissere, que é de terceira, né? E dício, que vem de facere. Então, nós temos aqui, dentro da terceira, as que não têm vogal temática e as que apresentam. Então, não apresenta vogal temática na primeira pessoa do presente do indicativo. Isso na terceira conjugação. Então, terceira conjugação geralmente não tem vogal temática. Ou não vai ter vogal temática na primeira pessoa do presente do indicativo. Se aparecer o I, a vogal temática, então não se trata de um verbo da terceira conjugação, mas sim da quarta conjugação. E há verbos que não têm tema na terceira conjugação. Por exemplo, ferre, que nós temos radical fer, seguido de ré. O ré é uma desinência, mas nós não temos o tema. Por que eu digo que não tem tema? Porque o tema, o que é o tema? É o radical seguido da vogal temática. Como esse verbo ferre não tem vogal temática, então a gente pode afirmar que ele não tem um tema. Então, quando o verbo não tiver tema, ele diz respeito a um verbo de terceira conjugação, mais especificamente do primeiro grupo. E tem alguns casos que não se enquadram em nenhuma conjugação, como são os casos do verbo ser, que em latim se escreve S, e além daqueles verbos que são formados por tempos compostos. Nós temos alguns exemplos aí. Ó. Abesse, quer dizer, está ausente, adesse, está presente, interesse, está entre, e posse, poder. São exemplos de verbos que são formados por meio da junção de 2 verbos diferentes ou de 2 formas verbais. Por exemplo, abesse, adesse, são formados a partir da junção do verbo ser, de S, né? Então, são os tempos compostos que não pertencem a nenhuma conjugação de modo específico. E nós temos as formas não pessoais do verbo, que são infinitivo, gerúndio, particípio, e no latim nós temos ainda o gerundivo e o supino. Então, o infinitivo é um nome verbal que apresenta flexão de tempo e de voz,
porque o infinitivo pode ser no presente, no perfeito, no futuro, e tem nas vozes ativo e passivo. E equivale em muitas situações a um substantivo, ou exerce a função de substantivo, ou de predicativo do sujeito, ou ainda de um complemento de um verbo. Por exemplo, turpe est mentire, ou seja, mentir é vil. Nós temos aqui o verbo mentir, mentira, né? Que está sendo utilizado como substantivo. Mentir é vil. Então, isso é para mostrar que, assim como na língua portuguesa, no latim, as formas nominais, elas também podem ser utilizadas como exercendo outras funções. No caso, nesse exemplo aqui, turpe est mentire, que é utilizado como sujeito da oração. Outro exemplo, vivere est cogitare, viver é pensar. Então, está aqui o verbo viver, vivere, né? Que está sendo também, como exemplo anterior, sendo utilizado como sujeito da oração. Então, nós temos aqui mais abaixo o exemplo de alguns verbos nas formas nominais que se flexionam de acordo com o tempo, tanto na voz ativa como na voz passiva. É o exemplo do verbo amar. No presente, no indicativo, nós temos na forma ativa, amare, né? Amar. Na forma passiva, ser amado, amare. No perfeito, ter amado, amavisse. E no passivo, ter sido amado, amatus esse. No futuro, haver de amar, amaturum esse. E haver de ser amado na forma passiva, que é uma forma rara, amatum ire. Então, só para vocês observarem que também, como na língua portuguesa, as formas nominais do verbo, elas sofrem também flexão. Luana, eu não sei qual a parte que você pediu para me explicar de novo, mas a aula está sendo gravada, você pode assistir depois. Então você disse qual a parte que não entendeu. Não é que eu estou falando para quem conhece, não, Luana. É porque, como eu disse, essas informações, elas são apenas para título de conhecimento. Mas que na prática, o que nós vamos precisar é saber manusear as tabelas para localizar as flexões do verbo. A gente chega já nisso. Eu trouxe um texto para a gente analisar hoje. Os particípios também podem ser utilizados de uma forma diferente. Os particípios são adjetivos verbais, como laudans, laudans, o que louva, paciens, o que faz, audiens, o que ouve, laudatorus, o que há de louvar. Então, aqui são exemplos de verbos no latim que são flexionados na forma do particípio. No gerúndio, nós temos o gerundivo, aliás, ele vai se comportar como um particípio futuro passivo. Então, exemplo aí, delendos, o que deve ser destruído. Faciendos, o que deve ser feito. Então, são exemplos de verbos no latim que estão sendo conjugados no modo gerundivo. No gerúndio, nós também vamos ver a utilização deles em certas circunstâncias sendo utilizados como se fossem substantivos. Dessa forma, substituindo o infinitivo em algumas situações. Por exemplo, laudando e faciendo, né? Fazendo e louvando. Então, são exemplos de verbos que estão conjugados na forma do gerundivo e que em determinadas circunstâncias vão ser utilizados como substantivos. Já no caso do supino, ele não tem valor de tempo verbal, ou seja, ele não tem valor temporal. E é utilizado tanto na formação do infinitivo, para substituir em certos adjuntos adverbiais, como também ele pode ser utilizado como complemento de alguns adjetivos, como acontece lá no ablativo. Temos um exemplo aí, misite, milites, petitum pacem. Enviou soldados para pedir a paz. Mirabile dictum, admirável de dizer.
Então, esses dois exemplos apresentam formas no supino que são utilizadas com a função de substantivo dentro das frases. Como eu falei, eu não vou me aprofundar muito nos tempos verbais, até porque vocês já estão relatando aí dificuldades para compreender. Como eu falei, é na prática que a gente vai ver como essas informações elas devem ser resgatadas, utilizadas dentro do texto e como nós vamos dar sentido a essas informações. Então, por esse motivo, a gente vai passar agora para o primeiro texto, quando a gente vai começar a fazer as primeiras traduções, e aí que vocês devem aproveitar a oportunidade para tirar todas as dúvidas que aparecerem. Socorro! Socorro! O slide não está aparecendo aqui. Agora sim. Então vamos lá. Vocês estão com o texto em mãos? O texto é magistra discipule. Dentro das tabelas está o texto. Lá tem as tabelas dos adjetivos, a tabela dos substantivos, a tabela dos verbos, tem a tabela do verbo S e tem o texto no meio. O título do texto é esse, magistra discípula. Então, quem imprimiu, ou quem tiver a possibilidade de manusear essa tabela, nós vamos passar a traduzir os primeiros textos e ver como nós devemos manusear essas tabelas. Então, esse é o título do texto. Está o texto completo, né? Eu peguei um dos textos introdutórios do livro do Paulo Ronay, Grados Primos, volume 1. O título, Magistra et Discipulae. Aí é um diálogo bem simples. Sempronia est magistra, Livia est discipula. Discipulae sedula sunt. Iulia et Silvia quoque. Discipulae sunt. Discipula bona semper sedula est. Magistra educati, puelle laboranti, Livia cantati, Iulia recitati, Silvia saltati, discipulae male non laboranti, magistra severa est. Aí tem um colóquio, né? Sempronia. Et sedula Livia. Sum. Est sedula puella sumus. Então, tá aqui o diálogo em latim. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos traduzir linha a linha, recorrendo às tabelas, identificando, no caso dos substantivos, qual é a declinação, se é um substantivo de primeira, segunda, de terceira declinação, quarta ou quinta, mas em latim vocês só estudam até a terceira. Quando for um adjetivo, nós vamos dizer se é de primeira classe, de segunda classe. Nós vamos precisar também identificar, tanto no substantivo como no adjetivo, nós precisamos identificar quais são os casos, de acordo com a terminação. E também com relação aos verbos, identificar se é um verbo de primeira conjugação, qual é a pessoa verbal e o tempo que ela está sendo conjugada. Depois disso tudo, traduzir, identificando a função de cada um dos textos. Só isso. Então, vamos lá. Eu fiz o seguinte, eu peguei frase a frase e expliquei detalhadamente cada uma das funções que poderia ser exercida, e o vocabulário estava lá no final do texto. Mas, dependendo das palavras que a gente ia analisar, eu fiz um vocabulário à parte, na lateral, para que cada vez que a gente fosse pesquisar as palavras, não precisasse ir até o final da tabela para ver qual era a terminação e assim continuar a tradução. Maria Clara, está tudo no siga. Está tudo no siga. Lá na última unidade eu acrescentei. Se eu não me engano, o título do texto é tabelas. Acho que está assim. Então vamos para o título do texto. Magistra et discipulae.
Então, acontece. A primeira palavra que a gente entra em contato no texto é de magistra. Nós, analisando a palavra magistra, assim, de imediato a gente não tem como dizer qual a declinação, qual o caso, qual a função que ela vai exercer. Então, o que a gente faz? Vai lá para o vocabulário. Procura a palavra magistra ou alguma palavra que faça referência à sua origem. Aí eu transcrevo o vocabulário do lado. Lá no vocabulário está assim: magistra, magistre, aí tem um F entre parênteses, quer dizer que é um substantivo feminino, e a tradução é mestre, professora. O que acontece? Lembram lá da aula passada, quando eu falei das terminações dos substantivos? Eu disse para vocês que para identificar a declinação do substantivo, eu tenho que ir lá para o genitivo singular, porque essa é a única terminação que não se repete nos outros genitivos dos outros substantivos. Então, lá no vocabulário tá magistra, magistre, ae. O que acontece? Eu também falei que sempre no vocabulário, os substantivos vai vir a primeira forma no nominativo, que é magistra, a terminação a faz referência ao caso nominativo, e a terminação ae, de magistre, faz referência ao genitivo singular. Então, se no vocabulário tem o magistra, magistre, ou seja, a terminação ae do genitivo singular, faz referência à primeira declinação, então logo eu sou levada a acreditar que se trata de um nome de primeira declinação. Então, eu fui lá e coloquei aqui, ó. Magistra é um substantivo de primeira declinação. Só que, para eu saber quais os casos que possivelmente tem essa terminação e qual a função que esse termo está exercendo na frase, eu preciso olhar a terminação que vem na palavra do texto. Observem aqui, ó, magistra, magistre, lá no vocabulário. Magistra, o A é do nominativo, então o radical é até a letra R, né? Então, vamos aqui, magistra, radical até a letra R. Então, o que vem depois é a terminação, A. Se vocês forem pegar a tabela, eu postei uma tabela mais complexa, com todas as declinações. Mas aqui na frente, eu coloquei uma outra tabela. Observem que a terminação que vem no texto, na palavra do texto, é a terminação A. Vamos para a tabela da primeira declinação? Tá aqui. Isso é da primeira declinação. O exemplo, aqui está a palavra vita, né? Mas é a mesma coisa. Magistra, 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 magistre, magistre, magistra. A terminação é a mesma, tanto no singular como no plural. Lá no texto, o verbo termina, aliás, o substantivo termina em A. Quais são os casos que terminam em A? Tá aqui, ó. Nominativo singular, vocativo singular e ablativo singular. Então, eu fui lá no texto e coloquei isso. Nominativo, diminuir aqui. Nominativo, vocativo e ablativo, todos três no singular. Estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Vai lá, Ariane, diz aí alguma coisa. Não. De novo. Então, vamos de novo. Primeira coisa que eu preciso saber, mais ou menos. Primeira coisa que eu preciso saber é qual é a... Ainda bem, Juliano. É a declinação. Qual é a declinação do substantivo? Então, tá aqui a palavra magistra. Eu vou lá para o vocabulário. Magistra, magistre. Então, a terminação AE é a primeira declinação dos substantivos. No texto, a palavra termina em A. Então, nós vamos lá na tabela da primeira declinação, que a gente sabe que é da primeira por causa dessa terminação aqui, AE. E aí, a gente vai lá na tabela da primeira declinação e vê onde é que a terminação, quais são os casos em que a terminação pode ser A. Que a gente vai ver que é aqui, ó, no nominativo, vocativo ou ablativo singular. Quer dizer que, quando o nome for um substantivo de primeira declinação e tiver a terminação A, ele pode estar exercendo a função de nominativo, vocativo ou ablativo. Só que
Eu não posso dizer qual a função que ele está exercendo agora, porque eu não posso analisar a palavra separadamente. Eu preciso ver o restante da frase, para, de certa forma, saber identificar. Então, vamos aqui. A segunda palavra é et. Et, lá no vocabulário, me diz que é uma conjunção. A conjunção i. Então, eu fui aqui e coloquei só conjunção. Conjunção i. Vamos para a terceira palavra. Estou esperando a Leandra dizer alguma coisa aí. Discípole. Terminação a e. Vamos lá para o vocabulário. A primeira coisa, quando a gente observa a palavra, é ir para o vocabulário para saber se é um nome, se é um adjetivo e poder, de certa forma, classificar. Vamos já, Leandra. Então, olha aqui, ó. Discípula vem de discípula, discípula feminino, ou seja, é um substantivo feminino de primeira declinação. Por que de primeira declinação? Porque aqui no vocabulário está me dizendo que a terminação é AE. Então, o genitivo terminado em AE é primeira declinação. E a tradução é discípula ou aluna. Então, o substantivo de primeira declinação terminado em AE. Então, a gente vai para onde? Vai para a tabela dos nomes, lá de primeira declinação. Quando a terminação AE, qual a função, qual o caso que esse substantivo pode exercer? Se a gente olhar aqui as terminações, a terminação AE está no genitivo singular e no dativo singular, AE. Só que no plural nós também temos a terminação AE. Aonde? Aqui no nominativo plural e no vocativo plural. Consequentemente, o discípulo é terminação AE, vai ser um substantivo de primeira declinação, que pode exercer a função de genitivo singular, dativo singular, nominativo plural ou vocativo plural. Então, nós temos aqui as três palavras que compõem o título do texto, não tem nenhum verbo. Então, a gente tem que traduzir aqui. A Raimunda está perguntando o que quer dizer genitivo singular e dativo singular. Nós vimos que todo substantivo tem 6 casos, que é o caso nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. O nominativo é aquele que vai exercer a função de substantivo ou sujeito da oração, né? Sujeito ou predicativo do sujeito. Ou ainda o complemento de um verbo, pode ser. O vocativo vai exercer a função de vocativo, o acusativo vai exercer a função de objeto direto, o genitivo vai exercer a função de adjunto adnominal restritivo, o dativo de objeto indireto e o ablativo de um adjunto adverbial. Eu estou falando de maneira rápida isso, porque eu expliquei na aula passada os 6 casos e as funções que eles podem exercer. Então, a gente volta para cá para o texto. Foi isso que eu consegui buscar nas tabelas e recorrendo ao vocabulário. Nós temos 2 substantivos, magistra e discípula, e uma conjunção. Ariana, a gente vai saber isso na tradução agora. Ó, magistra, de primeira declinação. Como se trata de um título, de um texto, da mestra professora. Então, como se trata de um nome, né? A professora ou a mestre, né? Já que ele não está exercendo a função de vocativo, porque não tem nenhuma vírgula restringindo esse vocativo, e nem está funcionando como adjunto adnominal restritivo, porque ele não se refere a ninguém. Então, está só a palavra magistra. Então, magistra, a gente logo é levado a crer que se trata de um nome. Por isso, nominativo. Então, a gente traduz como a professora. No latim não tem artigo. Então, a gente acrescenta na tradução. A professora, que é nominativo singular. Eu sublinhei aqui para vocês verem qual a função que está desempenhando. Nominativo. Então, a professora e o quê? Aí a Ariane perguntou como eu sei que discípulo é plural ou singular. De acordo com a função sintática. Discípulo aqui não está completando sentido de nenhum verbo.
adjunto nominal restritivo, porque não está restringindo sentido nenhum. Então, só pode ser um nome. Ó, não é adjunto nominal restritivo, não é objeto indireto, porque não tem nenhum verbo nesse enunciado. Então, só pode ser nominativo ou vocativo. Como não tem nenhuma vírgula para exercer a função de vocativo, então eu sou levado a acreditar que se trata de um nominativo plural. Ou seja, está exercendo a função de um substantivo na forma plural. Então, eu traduzo a professora e as alunas. Por que eu traduzi no plural? Porque está aqui, AE é a terminação de nominativo plural. Por isso que as alunas. Entenderam? Sim. Vou seguir com esse sim, diz aí, Hércules. Ainda bem. Então, a tradução do título é essa. A professora e as alunas. Então, legal. Todo mundo entendeu? Então, a gente continua agora passando para a primeira frase do texto. O artigo não tem no latim. Se é um nome, então pode colocar o artigo. Se é um substantivo. No caso, como os dois, magistra e discípula, como são dois substantivos, o artigo sempre acompanha o substantivo. Então, na tradução, eu posso acrescentar esse artigo sem problema nenhum, porque no latim não tem um artigo. Vamos passar para a frase 2. Sempronia est magistra. Então, vamos, primeira coisa. Qual a primeira palavra da frase? Sempronia. Então, vi qual a primeira palavra da frase? Corpo vocabulário. Lá no vocabulário tem sempronia ou sempronia, semproniae, que a tradução é sempronia, que é o nome de uma pessoa, no feminino, né? Então, eu já sei que é um substantivo de primeira declinação. Então, eu coloquei aqui, ó, primeira declinação. Só que no texto, a terminação é o quê? A, né? O radical até onde? O radical até o I, porque o A é a terminação do nominativo singular. Sempre vai ser a primeira palavra do substantivo, aliás, a última palavra do substantivo sempre vai ser do nominativo singular e da seguinte do genitivo singular, que é a E. Só que no texto a palavra termina em A, o radical até o I, então a terminação é A. Então eu preciso ir lá na tabela dos substantivos de primeira declinação e ver quais são os substantivos que terminam em A. Vamos para a tabela. Então, termina em A o quê? Nominativo singular, vocativo singular e ablativo singular. Então, esses são os três possíveis casos que a palavra semprônia pode estar exercendo nesse contexto. Então, eu coloquei nominativo, vocativo, ablativo, singular. Certo, vamos passar para os outros elementos da frase. Est. Aí está aqui, sum, es, fui, es. Tradução se, está. Aqui é o verbo se, está, que é um verbo que não tem o radical regular, que ele se altera, assim como acontece na língua portuguesa. Então, a gente precisa ir para a tabela desse verbo, que é uma tabela separada dos demais verbos. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei. Coloquei longe. Tá aqui. Então, vamos para aqui. No presente do indicativo, lembram que o verbo lá é est, né? Então, olha só, no presente do indicativo, o verbo est, eu conjugo. Sum, es, est. Sumus, estes, sunt. Então, são os seis casos. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Então, est está aqui, ó, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, vamos voltar lá. Ficou um pouco longe, era para ter colocado mais perto. Então, aqui. Est é o verbo ser, né? Aqui, verbo ser ou estar. Então, verbo ser, na terceira pessoa do singular, está abreviado, né? Do presente no indicativo. Como é que eu conjugo o verbo ser na terceira pessoa do singular do presente no indicativo? Eu sou, tu és, ela é.
Fui esta. Então, conjuga o verbo, é. Então, a melhor coisa para se fazer na hora de traduzir, que tiver um verbo, traduz o verbo. Porque é ele que vai, de certa forma, mostrar pra gente qual a maneira correta de traduzir. No caso aqui, é o verbo ser na terceira pessoa do singular presente no indicativo. Eu sou, tu és, ela é. Quem que é? Então, esse verbo precisa de um sujeito e precisa de um complemento, né? No caso de um predicativo do sujeito. Então, deixa o verbo aí, transcreve o verbo é, que ele vai dar dica para a gente de como traduzir corretamente. Traduzir o verbo, já disse qual a pessoa, né? Eu não coloquei aqui se era um verbo de primeira conjugação, porque é um verbo irregular. O verbo S. Então, passa para a terceira palavra. Magistra. Vamos para o vocabulário. Magistra vem de magistra, que é a terminação A do nominativo singular, e magistre, genitivo singular. Logo, se o genitivo é em AE, é um substantivo de primeira declinação. E é feminino, olha aqui o F. Então, mestre, professora. Então, tá aqui. Primeira declinação é magistra. A terminação aqui é em quê? Em A. Então, a gente vai ver na tabela, lá da primeira declinação dos substantivos, quais as funções que tem a terminação em A. Quais os casos que a terminação são em A. A gente vai ver que é o quê? Nominativo singular, vocativo singular e ablativo singular. Então, nominativo, vocativo e ablativo singular. Que está aqui. Nominativo, vocativo e ablativo singular. Certo. Então, como eu disse, quando tem o verbo, a gente parte a tradução do verbo. Quem que é? Semprônia, né? Semprônia, então vai exercer a função de sujeito da oração. Então, por isso que eu destaquei aqui nominativo. Então, semprônia, nominativo, singular. Semprônia é o quê? Magistra, né? Semprônia é professora. Então, qual a função de magistra? Qual o caso de magistra? Também nominativo singular. Como é que eu sei disso? Por isso que eu falei para vocês que é importante saber função sintática. Eu preciso saber o que é um sujeito e o que é um predicativo do sujeito. Como se trata aqui de um verbo de ligação, o verbo ser, no português é um verbo de ligação, então todo verbo de ligação liga um sujeito a um predicativo do sujeito. Então o sujeito aqui, nominativo singular, é semprônia, e o predicativo do sujeito é magistra, professora. Então a tradução, semprônia é professora. Por isso que nominativo singular. Por que não foi vocativo? Porque não está interpelando ou chamando ninguém. Por que não é ablativo? Porque não está funcionando como adjunto adverbial de nada. Então, a tradução possível é que seja um nome, um predicativo do sujeito. Semprônia é professora. Podemos continuar? Estão entendendo? No começo é meio confuso, porque é muita informação, mas aí, à medida que vocês forem tendo contato com as traduções, vocês vão, de certa forma, se habituando e pegando o ritmo das traduções. Posso continuar, né? Ninguém falou nada, quem cala, consente. Seguindo. Outra frase, estou seguindo a sequência do texto. Livia est discipule. Como é que eu sei que está no presente do indicativo? Por causa da terminação. A mesma coisa aqui, ó. Est. Sum es est. Vamos pegar a tabela do verbo ser. Vou lá para frente de novo. Essa tabela aqui, Maria Clara, ó. Vou procurar o est. O est está bem aqui, ó. Terceira pessoa. Do presente do indicativo. Por isso que eu estou afirmando que é do terceira pessoa do presente do indicativo. Então, voltando de novo. Aqui. Lívia est discipule. Lívia. Vai lá no vocabulário. Lívia, Lívia. Terminação a é, primeira declinação. Então, primeira declinação com a terminação a é o quê?
nominativo, vocativo e ablativo. Eu vou voltar essa vez, mas a partir da próxima vez eu não vou ficar voltando porque a tabela está ficando um pouco longe e também a gente fica muito repetitivo. Quando a terminação for A, tá aqui. Terminação A, nominativo, vocativo e ablativo. Isso na primeira declinação. No singular, né? Então, Lívia é de primeira declinação. Pode exercer a função de nominativo, vocativo ou ablativo singular. Nós já vimos que este é a terceira pessoa do singular, do presente no indicativo do verbo ser. Então, a tradução é a mesma da frase anterior. Eu sou, tu és, ela é. Quem que é? Lívia. Então, Lívia é o sujeito da oração. Então, vai exercer a função de nominativo singular. Então, Lívia é. Lívia é o quê? Falta a gente traduzir a última palavra. Discípula. Discípula, discípole. Terminação AE, primeira declinação. Substantivo de primeira declinação. Se a terminação é A, nós vimos que é as funções nominativo, vocativo e ablativo singular. A mesma coisa aqui para discípula. Então, a tradução, Lívia é discípula. Então, vai exercer a função de predicativo do sujeito, então é nominativo singular. Então, está destacada aí, sublinhada a função que está exercendo. Nominativo singular. Passar para a próxima frase. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão dizendo. Agora, a gente tem o primeiro exemplo que tem um adjetivo. Lembrem que a gente estudou lá na aula passada os adjetivos triformes, biformes e uniformes. E que a classificação do adjetivo ou é adjetivo de primeira classe, que segue o paradigma dos substantivos de primeira classe, ou é de segunda classe. Então, vamos ver aqui como se dá essa tradução. Discípole, né, que vem de discípula, terminação AE, primeira declinação. Então, tá aqui, primeira declinação. Substantivo de primeira declinação. Quando a terminação é AE, qual os casos que essa palavra pode estar exercendo? A gente vai lá na tabela. Terminação AE pode ser genitivo e dativo singular e nominativo e vocativo plural. Então, sempre quando o substantivo é de primeira declinação, que a terminação é AE, pode exercer a função de genitivo, dativo singular, nominativo, vocativo plural. Vamos passar adiante. Cedule. Terminei a E. Será que é um substantivo? Vamos para o vocabulário. Cedulos a diligente, atento. Eu falei para vocês que quando a terminação é us, a, diz respeito a um adjetivo de primeira classe. Se vocês pegarem a tabela do adjetivo, deixa eu passar aqui. Essa é a tabela do adjetivo. Nominativo, us, a, Então, quando a terminação é us, a, é um adjetivo de primeira classe. Então, tá aqui. Adjetivo de primeira classe, que a terminação é AE. Vamos voltar lá. Quando a terminação é AE, é o quê? Genitivo singular e dativo singular. E no plural pode ser nominativo plural e vocativo plural. Como eu falei, o adjetivo, ele segue o mesmo paradigma do substantivo. Então, o adjetivo concorda com o substantivo. Observe, a terminação do substantivo e a terminação do adjetivo são a mesma. Se vocês forem ver, aqui nós temos classes morfológicas diferentes. Aqui é um substantivo e aqui é um adjetivo de primeira classe. Mas as funções são as mesmas, ó, genitivo singular, dativo singular, nominativo plural e vocativo plural. Por que isso acontece? Porque o adjetivo concorda com o substantivo. Além disso, os adjetivos de primeira classe seguem o paradigma dos substantivos de primeira declinação. Então, é a mesma terminação para os dois. E vamos para o verbo, sunt. Sunt é do verbo ser. Deixa eu diminuir aqui para mostrar o vocabulário. Não está aqui não. Sunt é do verbo ser, né? Então,
a gente vai lá para a tabela do verbo. Eu estou andando na direção contrária. Sunt, tá aqui. Sunt tá onde? Ó, o verbo S, né, ser, no presente do indicativo. Sum, es, est. Sumus, estes, sunt. Olha aqui onde está o sunt. Terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo. Terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo. Então, vamos voltar lá no texto. Então, tá aqui. Sunt, terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo. Então, como é essa conjugação desse verbo? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. São. Então, a tradução é essa, são. Então, é o verbo que vai levar a gente a fazer a tradução correta. Se eu digo que são ou estão, que a tradução do verbo ser também pode ser estar, são ou estão. Quem que são ou quem que estão? Então, eu preciso de um sujeito. Então, quem é o sujeito? O substantivo aqui, ó. Então, vai ser a função de nominativo plural. Então, discípula, quer dizer, as alunas, a tradução, né? Então, as alunas são. Por que que não é um genitivo? Porque não está restringindo nada. Por que que não é um dativo? Porque não é um objeto indireto. Por que que não é um vocativo? Porque não está configurando como um chamamento ou interpelação. Então, só pode ser um nome, um substantivo. Então, o substantivo é no plural. Então, as alunas, que é a tradução de discípula, né? As alunas são. São o quê? São. Tradução de cedula é o quê? Aqui, atentas ou diligentes, né? Então, as alunas são atentas. Então, a função também vai ser de nominativo plural. Então, o substantivo e o adjetivo estão exercendo a mesma função. Isso só não vai acontecer quando, ao invés de estar exercendo a função de sujeito da oração, o substantivo exercer a função de vocativo. Aí vai ser vocativo plural. Tem um exemplo lá na frente. Fora esses casos que não tiver exercendo a função de vocativo, interpelando, então vai ser o nominativo. Por quê? Porque o verbo ser, ele é um verbo de ligação que exige um sujeito que é ligado ao seu predicativo do sujeito. Então, por isso que nominativo plural aqui e nominativo singular aqui. Então, as alunas são atentas. Se o verbo estivesse no plural, o sujeito também estará no plural? Sim. Mas aí, se por acaso o verbo estiver lá no plural e não existir aqui a função, a possibilidade de nominativo plural, então você fez alguma coisa errada. Se, por exemplo, o verbo aqui está sunt, terceira pessoa do plural do presente indicativo. Se não tivesse um nominativo plural, aí alguma coisa estava errada. Ou você identificou a função errada, ou você transcreveu a terminação errada. Porque a concordância tem que se dar de maneira adequada. O sujeito tem que concordar com o verbo e vice-versa. A Ariane pediu aqui para colocar uma frase e pedir para vocês traduzirem. Eu faço já isso. Eu vou traduzir essas mais fáceis, aí quando chegar numa bem difícil, eu deixo vocês traduzirem. E aqui na frente tem outras. Então, aqui está a tabela do adjetivo que a gente está utilizando. Obrigada, Ariane. A tabela do adjetivo, a gente está retornando ela toda hora. Olha essa frase, ela é bem mais complicada. Tem mais elementos. Deixa eu ajeitar aqui. Iulia, quer dizer, Júlia, né? Et Silvia, qualquer, discípula, sunt. Acho que eu vou dar para vocês responderem outra menor, que essa está bem maior, complicada. Então, vamos seguir a ordem da tradução. Primeira palavra, Júlia, né? Iulia. Iulia vem aqui para o vocabulário. Iulia, iule, terminação AE, genitivo singular. Então, se a terminação é AE, é um substantivo de primeira declinação. Então, tá aqui, primeira declinação. Mas aqui a terminação é A. Então, a gente vai lá na tabela dos substantivos de primeira declinação e vê qual a terminação é A, qual a função. A gente já viu várias vezes que quando a terminação é A, as funções são o nominativo, o vocativo e ablativo singular. Continuando.
Et, a gente também já traduziu essa palavra. Et é uma conjunção I. Então, fui aqui e coloquei I, a conjunção, né? Conjunção. Passando para Silvia. Silvia, vem aqui. Silvia, Silviae. Terminação a E, então, substantivo de primeira declinação. A terminação da palavra é a, então, se a terminação é a, nominativo, vocativo, ablativo, singular. A mesma coisa de Júlia. Aí vem qualquer. Tá aqui, qualquer advérbio, que quer dizer também. Então, eu fui lá e coloquei advérbio, debaixo de qualquer. Se vocês quiserem traduzir debaixo, também pode colocar, sem problema. Primeiro tem que saber a declinação, depois que é o caso. Isso mesmo, Luiz. Vamos para a próxima. Discípole. Discípole vem de... Não repetir que a gente já viu várias vezes. Vem de discípola, discípole. Terminação a E. Então, é de primeira declinação. Na primeira declinação, quais são os casos que tem a terminação a E? Genitivo, singular. Dativo, singular. Nominativo, plural. Vocativo, plural. Vamos lá para vocês conferirem. Para vocês não ficarem perdidos, que eu já fiz isso. Mas... estou indo para a direção contrária. É lá no comecinho. Aqui, ó. Terminação a E. Genitivo, singular. Dativo, singular. Nominativo, plural. E vocativo, plural. A terminação a E. Então, essas são as funções que pode exercer. Então, tá aqui. Genitivo, dativo, singular, nominativo, vocativo, plural. E por último, o verbo, sunt. A gente também já viu o verbo. O verbo sunt é do verbo ser, estar, que está na terceira pessoa do plural. Bem aqui, ó. Do presente no indicativo. Então, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. São. Terceira pessoa do plural do presente no indicativo. Então, foi isso que eu fiz aqui de baixo, ó. Terceira pessoa do plural do presente no indicativo. São. Então, vamos lá. Começa pelo verbo. Quem que são? Eu preciso de um sujeito. Quem que são? Júlia e Silvia. Júlia e Silvia. Então, estou exercendo a função de sujeito da oração. Então, o caso é nominativo singular. Nominativo singular nas duas circunstâncias. Então, Júlia e Silvia também, que tem o advérbio, né? Júlia e Silvia também são. Também são o quê? Aí só sobrou a palavra discípole, que é um substantivo de primeira declinação, que pode ser genitivo, dativo singular ou nominativo, vocativo, plural. Como que o verbo é um verbo de ligação e nós temos um sujeito, falta o predicativo do sujeito. Então, a função de predicativo do sujeito é exercida pelo nominativo, nesse caso, plural. Então, a tradução de discípula é o quê? Alunas, né? Então, Júlia e Silvia também são alunas. Então, a gente traduz no plural, porque nominativo plural. O advérbio também é invariável, assim como acontece na língua portuguesa. Sabendo a tradução e tendo vocabulário, é fácil de traduzir. Só precisa ter mais atenção na hora de fazer as traduções, para não errar as funções e se é singular ou se é plural. E também a questão da colocação dos termos na ordem correta, porque não adianta a gente traduzir na mesma sequência que vem na frase, porque no latim as palavras não têm a ordem, a sequência, a mesma sequência que na língua portuguesa. Pode vir de diferentes possibilidades. Então, a gente tem que traduzir corretamente. Eu poderia aqui, Júlia e Silvia são também alunos, sem problema nenhum. A tradução, a significação no latim seria a mesma. Então, esse também, como ele é invariável, ele pode vir antes ou depois. Mas aqui, se está antes, a gente pode traduzir antes também, fica melhor. Então, Júlia e Silvia também são alunas. Uma outra frase. Discípula bona semper sedula est. Aí vamos lá. Discípula. Lá no vocabulário, eu não coloquei de novo, que a gente já viu várias vezes. Discípula vem. Pode usar qualquer vocabulário. Discípula, discípole.
Terminação A é, então, substantivo de primeira declinação. Quando na primeira declinação a terminação é A, nós temos nominativo, vocativo e ablativo singular. Próxima palavra. Bona. Bona vem de bônus a um. Vou afastar mais aqui. Us a um. Essa terminação é dos adjetivos de primeira classe. Então, a tradução é bom, que é um adjetivo de primeira classe. Então, tá aqui, adjetivo de primeira classe. Nos adjetivos de primeira classe, eu não lembro mais para onde está a tabela. Deixa eu ir para frente. Tá aqui, adjetivos de primeira classe. Us a terminação. Então, voltando lá no texto. Tá aqui. A terminação é A. Ó, o radical aqui, a terminação é us. Então, o radical até o N. Então, a terminação A do adjetivo de primeira classe pode ser o quê? Vamos na tabela. A terminação A, como é um substantivo feminino, então pode ser nominativo, vocativo e ablativo singular. A mesma coisa que acontece no substantivo. Olha aqui, ó. A mesma terminação do substantivo de primeira classe é a mesma terminação do adjetivo de primeira classe. Aí, continua a tradução. Sempre. Sempre é um advérbio, que é invariável, a tradução é sempre. Então, eu coloquei advérbio. Cédula. Cédula vem de cédulos a um. Então, radical até o L, né? Terminação us a um é o quê? Adjetivo de primeira classe. Então, tá aqui, adjetivo de primeira classe. O adjetivo de primeira classe com a terminação A é o quê? A mesma coisa de bona. Nominativo singular, vocativo singular e ablativo singular. E faltou apenas o est, que é do verbo ser, estar, que é de terceira pessoa do singular do presente do indicativo. A gente já viu também. Sum, es, est. Est, terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Aqui, pessoa do singular. Foi lá para frente. Cadê aqui? Então, a gente já tem tudo identificado. Agora, a gente precisa traduzir. Vamos começar pelo verbo. A tradução do verbo é. É ou está, né? Então, vamos traduzir como é. A gente vê depois se muda. É. Quem que é? Ou quem que está atento ou diligente? Então, a discípula boa, né? Então, se está exercendo a função de sujeito da oração, é nominativo singular. Boa. Lembram que o adjetivo sempre concorda com o substantivo? Então, se o substantivo é nominativo singular, o adjetivo também é nominativo singular. Então, a aluna boa é ou está sempre, que é a tradução do advérbio, é sempre o quê? Atenta. O que atenta? Us a um. Por que aqui é nominativo singular? Porque está exercendo a função de predicativo do sujeito. Se é predicativo do sujeito, é um nominativo singular. Não é vocativo, porque não está interpelando ninguém, respondo já a vocês. E não é ablativo, porque não há nenhum adjunto adverbial. Alguém pode dizer, professora, mas está atenta a adjunto adverbial de modo. Não é, porque aqui é um verbo de ligação. E o verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Por isso que é importante saber a função sintática. Então, a aluna boa está sempre atenta, ou a aluna boa é sempre atenta, que também está correto, já que o verbo pode ser traduzido como ser ou estar. A Ariane perguntou se precisa conferir a tabela do adjetivo sempre que ele for. Se ele é igual ao substantivo, não precisa. Mas, como a gente está iniciando agora, é bom utilizar só para não se confundir, mas você vai ver que é a mesma coisa. Isso do de primeira classe. Quando é das outras classes, aí tem que conferir. Quando é de segunda classe. Joyce, como sabemos mesmo que o adjetivo é de primeira classe? Por causa da terminação, us a um. Sempre quando a terminação for essa, us a um, é de primeira classe. Então, a tradução, a aluna boa está sempre atenta, ou a aluna boa é sempre atenta. Próxima frase. Magistra educat puella laborante. Magistra. Eu não coloquei no vocabulário que a gente já sabe que magistra vem de magistra, magistre,
que é um substantivo de primeira declinação. Tem que saber praticamente todas. Sujeito, predicativo do sujeito, complemento nominal, adjunto adnominal restritivo, adjunto adverbial, objeto direto, objeto indireto, são essas. Só essas. Então, terminação A de primeira declinação é nominativo, vocativo, ablativo, singular. Aqui tem um verbo. Observem que esse verbo aqui é o primeiro verbo regular que a gente está tendo contato agora. A gente estava traduzindo apenas verbo de ligação, verbo ser, e agora a gente vai para um verbo, digamos que, de conteúdo. Educate. Vamos lá para o vocabulário. Educo as are. Educo as are. Ou educo, terminação O de primeira pessoa do presente indicativo. Educas, que o radicato é o C, né? Então, educas, segunda pessoa do presente indicativo. E educare, que é a primeira pessoa do subjuntivo, do presente do subjuntivo. E a tradução é educar. Então, é um verbo. Então, o verbo com a terminação é o, as, are, é um verbo de primeira conjugação. Eu acho que eu não coloquei a tabela dos verbos regulares aqui. Coloquei não. Aí vocês precisam utilizar também a tabela dos verbos regulares. Ariane, dizem que faz bem, né? Ajuda a memorizar, atenta aí. Então, a terminação o, as, are é do verbo de primeira conjugação. Eu não coloquei a tabela do verbo aqui para mostrar para vocês. Coloquei não, só coloquei do adjetivo e do verbo ser, que é um verbo impessoal. Mas do verbo normal eu esqueci de colocar. Quem está com o material, deixa eu ver se eu acho aqui ligeirinho. Estou com o livro aqui na mão. Vocês podem pegar o livro. Na página 71, da primeira parte do livro de Zélia Cardoso, tem a terminação o, as, né? O o, a primeira pessoa do presente do indicativo, o as da segunda pessoa do presente do indicativo e o are é a primeira pessoa do presente do subjuntivo. Então, vocês peguem a tabela dos verbos, eu coloquei ela já no Siga, é porque eu esqueci de acrescentar, era para não ter feito um print aqui para a gente ficar consultando. Agora vai dar complicado de traduzir. Deixa eu ver se a minha tabela aqui está aqui fácil. Eu digo para vocês, se não tiverem com a tabela na mão, aí fica complicado. Então, não. Vamos seguir aí vocês vão ver lá, usar uma tabela. Eu peguei aqui uma. Então, a gente já descreveu o magista, agora é educate. Então, a gente já viu, essa terminação é o, as, área de primeira conjugação. Então, vocês vão lá no primeiro quadro da primeira conjugação e veem onde a terminação é at, que o radical é só até a letra C, ó. Até aqui. O O já é da primeira pessoa do presente do indicativo. Então, o que vem depois da letra C é a terminação, que é at. Então, se vocês pegarem a tabela, vocês vão encontrar essa terminação at lá na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, tá aqui. Terceira pessoa do singular do presente do indicativo, do verbo educar. Eu educo, tu educas, ele educa, né? Então, educa ou ensina, né? Que aqui eu coloquei a tradução educar, mas pode ser ensinar também. Então, quem que educa? Será possível? Será que não tá? A gente já discutiu isso na aula passada. Quem que educa? Olhem aqui, a gente começa a tradução do verbo. Eu vou parar aqui, vou desconsiderar o restante da frase, porque nós temos uma interrupção aqui, e aqui é uma frase, aqui já é outra. Então, vamos parar na primeira frase. Quem que educa? Só pode ser a magistra, a professora, né? Então, se eu tenho o verbo, eu preciso do sujeito. Quem é que pratica a ação de educar? A professora. Então, o sujeito da oração, então, função de nominativo singular. Então, a professora ensina, ou a professora educa. Passa para a próxima. Puella laborant. Puella. Vem aqui. Puella, puelle. Terminação a E
é um substantivo de primeira declinação. Eu também não coloquei. Substantivo de primeira declinação. A terminação A é qual a função que ele pode exercer? Aí vocês vão ver que é genitivo, dativo singular, nominativo, vocativo, plural. Também achou a terminação AT no presente do subjuntivo? Deixa eu ver aqui. Eu não estou com a tabela do subjuntivo. Deixa eu ver se está fácil aqui. Tem certeza, na primeira declinação tem TA, mas AT eu não estou vendo, não. Quem foi? A Ariane. Ariane. Vocês pegaram a tabela da primeira declinação do presente do indicativo, vocês vão ver esse AT na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Eu vou conferir qual foi a tabela que eu coloquei. Isso. Qual foi a tabela que eu coloquei para vocês, aí vocês dão uma conferida lá depois. Tá? A professora ensina, aí continuando, por ela. A gente já viu que é um substantivo de primeira declinação, que termina em AE, que essa terminação pode ser genitivo, dativo singular, nominativo, vocativo, plural. E aqui o verbo laborante vem de laboro as are. Radical até o R, né? Porque a terminação O, as, are é de primeira declinação. Então, é um verbo de primeira declinação e a terminação ante é da terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Vocês pegam a tabela, lá na primeira conjugação, na primeira conjugação, não procurem nas outras. Por que vocês só vão procurar na primeira? Por causa da terminação do verbo, que é O, as, are. Então, é primeira conjugação. E vão procurar essa terminação ante. Então, vocês vão encontrar lá na terceira pessoa do plural do presente no indicativo. Então, o laborante é de... Isso, Paulo Henrique, tem no site Passei Direto. Os dois livros, tanto da Zélia Cardoso quanto o do Paulo Ronai. Então, continuando aqui, vamos traduzir o verbo. Se a tradução é laboro, vem de trabalhar, o verbo trabalhar na terceira pessoa plural. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Eu não lembro mais quem perguntou o que, é que a gente precisa saber. Precisa saber também conjugação verbal. Maria Clara, o passeio direto ele limita o acesso. Pode ser que você já tenha baixado o arquivo e esteja salvo, porque você precisa ter um certo número de postagens para conseguir baixar mais e ter acesso a mais materiais. Então, voltando aqui, laborante, se o radical até o R, então a terminação ante, a gente já viu lá na primeira conjugação, é da terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, conjuga o verbo, trabalham. Quem que trabalham? Olha, o verbo está me dizendo, é um verbo transitivo direto, né, que consequentemente precisa de um sujeito. Quem que trabalham? E olha que o verbo está no plural. Então, consequentemente, o sujeito também tem que estar no plural. Tem quem que trabalham? As poelas, né? Quem são as poelas? Meninas. Então, as meninas trabalham. Então, o nominativo plural. Por que nominativo plural? Porque está exercendo a função de sujeito. Então, a professora ensina, as meninas trabalham. Continuando. Lívia, canta-te. Júlia, recita-te. E Silvia, salta-te. Então, a gente vai um pouco mais rápido aqui. Lívia, Júlia e Silvia. Lívia é de Lívia, Lívia. Júlia, Júlia. Silvia, Silvia. São nomes femininos, os três nomes estão dentro da primeira declinação. Eu não repeti agora, porque lá atrás a gente já viu no vocabulário. Então, todos são substantivos de primeira declinação. E todos têm a mesma terminação, A. Quando a terminação é A, a gente viu que é nominativo, vocativo e ablativo singular. Então, todos eles vão exercer essa função, nominativo, vocativo, ablativo singular. Uma dessas três funções.
Então, vamos para a primeira frase aqui, ó. Lívia, canta-te. Então, canta-te vem de quê? Canto as are. O radical até o T. Então, a terminação o, as, are são dos verbos de primeira conjugação. Então, se o radical até o T, então a T é a terminação. A gente já viu que a T é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo, que do verbo cantar. Então, eu canto, tu cantas, ela canta. Então, o que é que Lívia faz? Lívia canta. Então, Lívia exerce a função de sujeito da oração. Por isso que nominativo, singular. Vamos para a próxima. Júlia. Júlia faz o quê? Recita-te. Vem de recita as are. A mesma coisa. Radical até o T. As terminações o, as, are são terminações dos verbos de primeira conjugação. Se o radical até o T, a terminação é AT. Lá na primeira conjugação, a gente vai ver que a T é terceira pessoa do singular do presente no indicativo, do verbo recitar. Então, eu recito, tu recitas, ele recita. No caso, a ela. Então, o que é que Júlia faz? Júlia recita. Então, Júlia é o sujeito. Então, nominativo, singular. É o sujeito do verbo recitar. E Silvia, salta-te. Salta-te vem de salto as are. De primeira conjugação, terminando o radical até o T, né? Então, o que vem depois é a terminação, que é a T, a mesma coisa que canta-te, recita-te. A terminação AT é terceira pessoa do singular do presente no indicativo. Tá aqui, só cortar porque coloquei o vocabulário. Terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, saltar. Eu salto, tu saltas, ela salta. Então, quem que salta? Silvia salta. Então, tá aí a tradução. Lívia canta, Júlia recita, Silvia salta. Então, nominativo singular também os três casos, porque nas três orações, os três nomes estão exercendo a função de sujeito do verbo. Outra frase. Discipole, male, non laborante. Discípula, a gente já traduziu, que vem de discípula, discípole, ae. Então, é um substantivo de primeira declinação. Nós já vimos que quando a terminação é ae, pode exercer a função de genitivo, dativo singular, ou nominativo, vocativo plural. Male, vai lá no vocabulário. Male vem de quê? Malus a um. Quando a terminação for us a um, é um adjetivo de primeira classe. Que mal? Mal é um adjetivo. Então, mal é adjetivo de primeira classe. Pegando a tabela dos adjetivos, a terminação AE é a mesma coisa que o substantivo. Que um concorda com o outro. Então, vai ser o quê? Genitivo, dativo singular, nominativo, vocativo, plural. Deixa eu ver se eu coloquei a tabela aqui. Coloquei, ó. Terminação AE, né? Então, tá aqui. Genitivo, dativo singular, nominativo, vocativo, plural, que é um nome feminino. Non é um advérbio de negação. E laborante vem de laboro as are. Essa palavra labora, lembra, tá aí a explicação para que muitas pessoas, muitas vezes que são taxadas, denominadas como analfabetas, pessoas do campo, da zona rural, fulano passou o dia labutando. Então, labutando tem como origem labore, que vem do latim, que quer dizer trabalhar. Labuta, labore, labuta, todos têm a mesma origem. Então, se a terminação é o, as, are, é de primeira conjugação. Então, radical até o R. Então, se até o R é radical, a terminação é ante. Então, a gente vai procurar na tabela dos verbos, onde tem a terminação ante na primeira conjugação, que vai ser na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Aliás, terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. Então, trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. No caso, eras, né? Porque a gente está falando de substantivos femininos. Então, a gente começa pelo verbo. Trabalham. Aí vocês escrevam aqui a tradução. Trabalham. Quem que trabalham? As discípulas, mas, né? Então, as discípulas é o sujeito da oração.
Então, as alunas, mas, porque o adjetivo concorda com o substantivo, as alunas, mas não trabalham. Essa é a tradução da frase. As alunas, mas não trabalham. Então, enquanto Silvia, Júlia e Semprônia cantam, dançam, recitam, as alunas, mas nada fazem. A tabela do adjetivo, a tabela do verbo ser. E a gente vai para a próxima frase. Magistra severa est. Magistra vem de magistra, magistre, terminação a E. Então, é um substantivo de primeira declinação, que termina em A. A terminação é de nominativo, vocativo e ablativo singular. Aí nós vemos severa, que vem de severus a um. Quando a terminação é us a um, é um adjetivo de primeira classe. Se o radical é o R, porque o us é terminação, o R, né? Então, a terminação A, nos adjetivos de primeira classe, vai exercer a função de quê? Mesma coisa do substantivo, ó, nominativo, vocativo e ablativo singular. Vamos ver. Terminação A, de nomes femininos. Nominativo, vocativo e ablativo singular. Só para confirmar. Então, nominativo, vocativo, ablativo singular. E o verbo est, que é do verbo ser. Está aqui a tabela do verbo ser. Sum, es, est. Está aqui, terceira pessoa do singular, do presente no indicativo. Eu sou, tu és, ela é. Então, a gente começa do verbo. Quem que é? É o quê? Quem que é? A gente precisa de um sujeito. O sujeito é o nome, né? Então, nominativo singular. A magistra, a professora. Então, a professora, que é singular, né? A professora é. A professora é o quê? Severa. Então, aqui, severa, eu esqueci de destacar, é nominativo singular, concordando com o substantivo. Nesse caso, severa está exercendo a função de predicativo do sujeito. A professora é severa. E aí a gente tem depois. Não lembro mais quem pediu, mas acho que foi a Ariane que pediu para traduzir. Vocês querem traduzir essa primeira frase aí? Mas já tem tudo, já coloquei. Eu vou passar um texto para a próxima aula, bem mais complicado, com segunda, primeira e terceira declinação, Ariane. Aí vocês traduzem e a gente discute na aula. Coloquem, eu não traduzi, porque é uma palavra que não tinha no vocabulário, mas coloquem, quer dizer, conversação. E a gente vai para a fala de Semprônia, que é a primeira frase. Es cedula Lívia. Es é o quê? Es é do verbo ser. Vamos para a tabela. Onde é que está o es aqui? Está aqui na segunda pessoa, né? Eu sou, tu és. Então, é segunda pessoa do singular, do presente indicativo. Tudo bem, eu vou passar um texto, Maria Clara. Na próxima aula a gente vai só traduzir texto. Então, tá aqui o es, segunda pessoa do singular, do presente do indicativo. Então, eu sou, tu és. Então, estão todos no siga, Raimunda. Então, és. Quem que és? Bota aí o verbo conjugado, és. A gente vai já ver. Cedula. Cedulos a um. Diligente aplicada. É um adjetivo de primeira classe, porque termina em us a um. O radical até o L, né? Que termina em A. Então, vamos lá. Adjetivo de primeira classe, terminado em A. Adjetivo feminino de primeira classe, terminado em A. É o quê? Nominativo, vocativo e ablativo singular. Tá aqui. Eu só coloquei, ó, adjetivo primeira classe, mas aí vocês colocam nominativo, vocativo, ablativo e singular. E Lívia, vem de Lívia. Lívia termina em AE, então é um substantivo de primeira declinação terminado em A, que é a mesma coisa, nominativo, vocativo, ablativo, singular. Então, vamos traduzir. Semprônia, né, que é a pessoa que fala, Semprônia diz o seguinte: És aplicada, que é a tradução aqui, aplicada diligente. És aplicada
Aí vai ser nominativo singular, porque nominativo singular está exercendo a função de predicativo do sujeito. Ex-aplicada, Lívia. Lívia também está exercendo agora aqui a função de vocativo singular. Aí vocês poderiam se perguntar, por que vocativo singular? Basicamente, a terminação é a mesma, tanto para o vocativo como para o nominativo, a terminação é a mesma. Por que eu coloquei aqui como vocativo? Por causa da vírgula aqui que está interpelando, ou seja, separando o restante da frase, a palavra Lívia. Então, é como se alguém dissesse o seguinte, Lívia, você é aplicada? Só que está invertido, né? És aplicada, Lívia? Então, aqui é um vocativo. Então, vocativo singular. Então, tradução, és aplicada, que é a segunda pessoa, és aplicada, Lívia. Aí, Lívia responde, sum. Vamos traduzir sum. Sum é do verbo ser, está aqui na primeira pessoa do singular do presente no indicativo. Bem aqui, ó, sum, quer dizer, sou. Ela responde, sou. Está aqui, sou. E para finalizar, tem duas frases ainda. Aí continua o diálogo, semprônia. Estes sedule puella. Estes é do verbo ser. Vamos procurar estes. Aqui. Tá bem aqui, ó, estes. Segunda pessoa do plural do presente no indicativo. Então, segunda... Não é aqui, não. Segunda pessoa do plural do presente no indicativo. Então, eu sou, tu és, ela é. Nós somos, vós sois. Então, a tradução é sois. Sois. Aí tem sedule. Vem de sedula, sedula. Sedula, sedule. É um adjetivo. Deixa eu voltar bem aqui para ver o vocabulário. Ó, sedulos A1. É um adjetivo de primeira classe, porque termina em us A1. Termina em AE. A terminação AE nos adjetivos de primeira classe. Tá aqui, ó. Genitivo singular e dativo singular. E nominativo, vocativo, plural. Então, tá lá. Genitivo, dativo singular, nominativo, vocativo, plural. E puella, puella vem de puella, puella, que é de primeira declinação, nome de primeira declinação. A terminação AE, que é genitivo e dativo singular, nominativo, vocativo, plural. Então, tá aí colocado todos os elementos. Então, vamos traduzir. Sois, né? Tá aqui o verbo. Por isso que eu disse que a gente parte do verbo. Sois. Sois o quê? Quem que é? Eu preciso de um sujeito. Quem é o sujeito da oração? Meninas, né? Puella, que é meninas. Só que como o puella vem aqui separada por uma vírgula, ele está exercendo a função de vocativo, né? Então, vocativo e, no caso, plural. Então, é meninas a tradução. Meninas, sois o quê? Sedula é aplicada. Sois aplicadas, então, nominativo plural, porque está exercendo a função de predicativo do sujeito. Então, sois aplicadas, meninas? Pergunta semprônia, né? A professora pergunta às alunas. Sois aplicadas, meninas? Vocês são aplicadas? Aí elas respondem, as alunas, discípula, que é aluna, né? Respondem, sumos. Sumos é o quê? Do verbo ser. Tá aqui na primeira pessoa do plural do presente indicativo. Então, eu sou, tu és, ela é, nós somos. Então, elas respondem, somos. Primeira pessoa do plural do presente do indicativo. Somos. Então, essa é a tradução dos textos. O texto acaba aqui. A gente também encerra aqui a nossa aula. Antes disso, eu vou abrir um espaço para que vocês tirem as dúvidas que vocês ainda têm. Luiz, a gente pega a prática, acaba que decorando as terminações, e aí se torna, de certa forma, desnecessário utilizar as tabelas, porque a gente memoriza. É só para a tabela, a gente vai precisar, mas muitas vezes ela vai ser só para confirmar as ideias que a gente tem a respeito das terminações e das funções. Mais alguma pergunta? Então, eu vou passar para a próxima aula, vou esperar a Luana digitar. Eu vou passar para a próxima aula um texto mais complicado, com palavras de segunda, primeira e terceira declinação,
vou colocar o vocabulário também e vou pedir para vocês fazerem um esforço muito grande. Eu sei que tem gente que está trabalhando, mesmo que em casa, fazendo trabalho remoto, quem é professor, na maioria está gravando aula também, mas tentem tirar um tempinho para vocês, pelo menos tentarem fazer essas traduções, porque à medida que forem surgindo as dúvidas, a gente pode ir esclarecendo nos nossos próximos encontros. Luna, como eu disse, a teoria ela é importante, mas o que a gente precisa mais também da prática para compreender melhor. Então, eu ainda não agendei o horário, mas eu pretendo continuar na segunda tarde. Eu vou ver com as meninas, com Virginia, se o horário está disponível. Se tiver, a gente eu marco com os monitores, com os tutores no grupo e eles avisam a vocês. E aí a gente se encontra, se der certo, na segunda-feira, às 2 horas da tarde. Vai ser a próxima aula só tradução de texto. Eu vou trazer um texto, a gente vai traduzir juntos e só isso. As 2 próximas aulas vai ser só tradução de texto. E aí depois a gente finaliza a disciplina. Caso não dê certo nesse horário da segunda à tarde, vocês podem... Eu marco um novo horário e peço para os tutores avisarem vocês. E aí, para quem perdeu as aulas anteriores, as aulas foram gravadas. Então, vocês têm acesso lá na plataforma do YouTube. Ou podem pedir a um tutor para indicar a vocês o link. Então, fica certo, a gente tenta fazer esse esforço para traduzir os textos, usando a tabela dos substantivos, dos adjetivos, do verbo ser e também dos verbos regulares, para que na próxima aula a gente possa tirar mais dúvidas a respeito das traduções. Então, era isso. Esperar só a Ariane responder? Certo. Então, a gente se encontra até mais na próxima aula.